Chegamos ao seu lar mais uma vez com o programa Cântico de Sião. Este é um programa que é patrocinado pelas Boas Novas Internacionais, que chega sempre ao seu lar, transmitindo a mensagem da salvação, a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer para vocês que nos assistem que temos a alegria de chegar ao seu lar com toda a garra de pregar a palavra de Deus, de vos falar da palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela é a verdade, ela não é mais outra coisa do que a não ser a verdade. Ela é a verdade de Deus para nós, ela é o livro de Deus para nós, aleluia. E aqui nós estamos mais uma vez. A todos os irmãos cabo-verdianos, a todos os irmãos que falam a nossa língua portuguesa, aos irmãos portugueses, cabo-verdianos, brasileiros, nós queremos desejar a todos vocês uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, ou independentemente da hora que esse programa chegar ao seu lar, que seja uma paz perfeita na sua vida. A todos os nossos irmãos hispanos que hablam espanhol, nós gostamos de dizer a você que Deus lhe bendiga em nome de Jesus Cristo, o Hijo de Deus. Deus lhe bendiga, que Deus lhe dê uma bendição muito grande da parte de Jesus. Aleluia. All American people speaking English, would like to let you know that God loves you and we love you too. And one more time, we are here to proclaim the word of God. And I would like to let you know that the word of God is the truth. And God said, tell the truth and the truth shall make you free. Hallelujah. Praise God. Glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez, a palavra de Deus diz, fala a verdade e a verdade te libertará. E nós estamos aqui com essa verdade, que é a palavra de Deus, para vos falar aos vossos corações hoje. A todos os nossos irmãos que nos assistem na rede internacional de internet, eu gostaria de dizer a todos vocês um shalom, abençoado por Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos muitos irmãos que nos acompanham na rede internacional de internet, YouTube. Se você gostaria de ouvir o nosso programa, você que está assistindo a televisão, entre na rede internacional de YouTube e você vai assistir o programa, qualquer programa que você quiser, a qualquer hora do nosso canal, que é chamado Cânticos de Sião. Ali nós temos vários vídeos, vários programas, muitas coisas que falam acerca da vinda de Jesus para a minha alma, para a sua alma, para o nosso coração. E para nos trazer um alerta espiritual em geral. Nós temos ali muitos programas lindos e maravilhosos na qual você pode assistir. Então você pode clicar lá, www.canticosdesião.com, e você vai encontrar lá no YouTube, Cânticos de Sião, ok? Então nós estamos aqui neste dia para falar mais uma vez da palavra de Deus, como já disse. Hoje eu tenho um assunto especialmente programado para você, que é a palavra de Deus que está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Aleluia, glória a Jesus. E nós iremos andar sobre esse capítulo que nos fala sobre as 7 trombetas de Deus e o juízo final. Muita gente tem medo do livro de Apocalipse. É um livro muito complexo, muito difícil de se entender, mas eu gostaria de dizer para vocês que esse assunto que eu vou falar para vocês aqui hoje, das 7 trombetas, este assunto, a maioria deles já foram cumpridos. O que eu gostaria de falar com vocês é que Jesus está voltando. Porque eu vou mostrar para vocês aqui dentro da palavra de Deus, a história bíblica nos relata sobre tudo isso. Então, o que mostra aqui para nós dentro do Apocalipse são coisas simbólicas. Então, que já se cumpriram e realísticas que já se cumpriram, mas que falta uma só se cumprir, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, na qual ele está voltando muito em breve. Mas eu gostaria de louvar o Senhor primeiramente com um hino, para que nós possamos entrar dentro da nossa mensagem deste dia. É uma mensagem que você vai se alegrar muito, porque eu já comi ela, porque eu já preparei, e olha, foi uma bênção. Deus falou muito comigo, e eu me senti muito feliz de saber que Jesus está voltando e que ele já está mesmo às portas. Então nós devemos nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, que muito em breve estará voltando para levar a sua igreja preparada para a sua glória. Então fique conosco, nós voltamos já já com a palavra de Deus. Irei louvar o Senhor e já já nós voltamos com a palavra de Deus, ok? Deus te abençoe e fique aí neste lugarzinho mesmo, não saia. De cruz,
Estamos aqui de volta com o nosso programa Cânticos de Sião. Você ouviu um hino por título Rude Cruz, aleluia. Um hino que eu acho que o mundo inteiro conhece, porque é o hino da harpa cristã, o 291, na qual todo o povo de Deus louva ao seu Cristino. Mas aqui nós estamos com o nosso programa mais uma vez para entrar na nossa mensagem, que tem por título As Trombetas, ok? As Trombetas de Deus e o Juízo Final, ok? Que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 em diante. Eu vou ler com vocês um pouco e nós vamos entrar na sequência do nosso estudo. E diz assim: o sétimo selo e os 7 anjos com as suas trombetas. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, lhe foram dadas 7 trombetas. Veio o anjo e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo o altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Agora que nós vamos falar sobre as trombetas, que tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e 7ª trombeta. Ok? Pois bem, na palavra de Deus nos fala que trombetas nas escrituras representam música ou a chegada de um rei, ok? Música ou a chegada de um rei. O dia da expiação e também o juízo de Deus. Então, o que representa as trombetas? As trombetas nas escrituras representam música, a chegada de um rei ou o dia da expiação e também o juízo de Deus. E a Bíblia nos diz aqui no livro de Apocalipse, como nós terminamos de ler, que abrindo o 7º selo, houve silêncio no céu, quase por meia hora. O céu está em silêncio. Aleluia. Quando deveriam haver milhões e milhões de anjos louvando ao Criador? Porque é nesta hora que Mateus capítulo 25, versículo 31 nos diz que o Salvador está voltando com todos os anjos do céu. Amém? E o 7º selo representa a vinda do Filho de Deus. E João vê o céu vazio, ok? João vê o céu vazio, verso 2. E ele diz: e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foi-lhe dado as 7 trombetas. Apocalipse capítulo 7. Então, número 7, meus amados irmãos, número 7 na palavra de Deus representam muitas coisas, ok? Nós vamos ver que o número 7 para Deus na Bíblia tem um significado muito grande. Por exemplo, a palavra de Deus nos fala nas 7 igrejas, a palavra de Deus nos fala nos 7 selos, a palavra de Deus nos fala nas 7 trombetas, a palavra de Deus nos fala nas 7 pragas, a palavra de Deus nos fala nos 7 espíritos. E estamos vendo a importância do número 7 em toda a Escritura. Quando no 7º dia, pela primeira vez, o Criador também abençoou e separou e santificou o sábado. Como em determinadas vezes o povo de Israel, ok? O povo de Israel falam em determinadas vezes sobre o número 7. As trombetas foram tocadas também 7 vezes, em 7 dias, de manhã, em volta de Jericó. Então nós estamos vivenciando agora uma repetição daquela história do passado, ok? Nós estamos vivenciando essa história. Mas, em termos espirituais, nos últimos dias, verso 3 diz: veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo em suas mãos um incensário de ouro. Nós estamos ainda lendo a palavra. E foi-lhe dado muito incenso para oferecer as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Anjos em Apocalipse significa os mensageiros de Deus, ok? Mensageiros de Deus. Nessa característica, ele está junto ao altar de Deus. Este altar é o altar de incenso, onde contém as orações dos santos. Aleluia. Onde ele está intercedendo e ministrando pelo seu povo. Este anjo
é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso sumo sacerdote. Aleluia. E diz, e subiu com as orações dos santos. Subiu até diante de Deus e veio com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, ok? Ele tomou o incensário e encheu com fogo do altar. Assim diz a palavra de Deus aqui no livro do Apocalipse. E lançou sobre a terra. Aqui vemos que, aqui as respostas com pedidos de justiça, ok? E das injustiças também. Se você não sabe, você que ora, a sua oração está diante de Deus, dentro do incensário, na qual um dia ela será jogada também sobre a terra, ok? Com os pedidos de justiça das injustiças cometidas pelos inimigos do povo de Deus, ok? Está dado o Salvador aqui a reger, enviando calamidades à terra sobre os inimigos do povo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ainda aqui nós vemos que o toque das trombetas vão começar. Os toques das trombetas vão começar. O toque das trombetas sobre a terra. E a terra engloba todo o reino mundial que perseguia o povo de Deus. Estamos falando de Roma pagã e a Roma papal, ok? Que é o povo que mais perseguiu o povo de Deus. Houve depois vozes e trovões, aleluia, glória a Deus. E terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Glória a Jesus. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, diz a palavra de Deus, de mistura com sangue. E foram atiradas à terra. Foi então queimada a 3ª parte da terra, diz a palavra de Deus. E das árvores, e também toda a erva verde. O primeiro anjo assinalou uma destruição parcial sobre as árvores da terra, mas não completamente, nesta mistura de saraiva e fogo, que foi atirada à terra, apenas a 3ª parte da terra, das árvores e ervas verdes foram destruídas. É interessante notar, meus amados irmãos, que saraiva é gelo, ok? É gelo misturado com fogo, como diz aqui a palavra de Deus, e que ele cai do céu. É gelo que quando ele cai do céu misturado, ele se mistura numa forma de fogo com saraiva, e indica um dos flagelos que estão no Apocalipse, um dos flagelos que o Criador preparou para jogar sobre os inimigos de Deus, de seu povo aqui na terra. João 38, versículo 22 nos diz que da saraiva, os tesouros da saraiva, nos fala sobre os tesouros da saraiva e sobre a neve, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Jó ali falava sobre a palavra de Deus, louvado seja o seu santo nome maravilhoso. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias finais, nós estamos vivendo tempos finais. Jesus está voltando. Então, quando Jó se refletia ali eu vou até lá para vocês, Jó 38, 22, ele diz assim, ok? Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva? Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que a neve, o gelo, ele se transforma em saraiva, como disse Jó, não é verdade? Na escritura. As árvores da terra, elas significam os povos da terra, ok? Isaías 40, verso 7 nos diz que todo povo é erva, ok? Todo povo é erva. Ainda assim, a palavra de Deus não mostra uma destruição completa, porque somente uma terça parte da população foi destruída, mas a destruição se torna mais forte ainda quando as trombetas se prepararem para tocar. Então a destruição marcou o quê? A devastação que os visigodos, eu vou dar agora a interpretação para vocês do Apocalipse, essas profecias, meus amados irmãos, já se cumpriram. Eu quero que vocês entendam que Jesus está voltando e que essas profecias que eu vou falar para vocês agora já foram cumpridas, porque as profecias na palavra de Deus, elas são simbólicas. Quando elas falam de árvores, elas falam de gente, porque a palavra de Deus nos diz no livro de Isaías. Quando elas nos falam de fogo, de saraivada, elas nos falam de guerra. Quando elas nos falam de águas, águas significam povos. Então eu quero que vocês entendam que a palavra de Deus ela é simbólica, ela é representada por símbolos, ok? Então aqui, essa destruição de uma terceira parte
se torna mais forte ainda quando as trombetas tocarem. E essa destruição marcou a devastação na qual os visigodos, que eram um povo, realizavam no Império Romano, ok? No Império Romano. O comando do seu general Alarico, estes visigodos que vinham da Escandinávia, ok? Regiões mais frias da Europa, acometendo a Roma antiga a todos aqueles que perseguiam o povo de Deus. Eles se remetiam sobre eles. E é interessantemente as regiões mais frias que nos arremeteram, ok? A Saraiva, o gelo, de onde eles subiram, ok? De onde eles surgiram, a união do Império Romano foi dissolvida, ok? E seu gênio, ok? E seu gênio humilhado ao pó, como diz a palavra de Deus. E os seus exércitos de bárbaros, desconhecidos, enviados das regiões congeladas do norte, tinham estabelecido seu reino formoso, ok? Nas províncias mais formosas da África e Europa. Eu quero que vocês acompanhem muito bem de perto isso comigo. Isso aqui é Apocalipse, meus amados irmãos, que eu estou explicando para vocês, ok? Nas províncias mais famosas da África e Europa. Daniel e Apocalipse nos falam sobre isso, ok? Então, a primeira trombeta, ano 396 a 410 depois de Cristo. Ataque, aqui a primeira trombeta, foi cumprido essa revelação de Apocalipse, na qual nós lemos que a primeira trombeta tocou e houve saraiva, fogo e mistura de sangue. Então, essa primeira trombeta, essa profecia foi cumprida no ano de 396 a 410 depois de Cristo. Foi o ataque dos visigodos, como vemos os visigodos castigando o Império Romano, o ocidente de Roma, ok? Então, aqui, esta é a primeira trombeta. Então, a partir dali começou a divisão e a dissolução do Império Romano. Sua decadência estava iniciada pelos visigodos. Alaricos e visigodos derramaram muito sangue, devastaram campos e árvores, destruindo com fogo e saraivadas, ok? Porém, só destruíram uma terceira parte. Os historiadores que falam sobre a Bíblia dizem que alaricos vieram como saraivas. Eles tiveram compaixão das árvores e não a destruíram como um todo, quer dizer, tiveram compaixão do povo, ok? Então, aqui agora nós vamos ver a conclusão, ok? Como já disse que quando o anjo toca e pega o incensário, este anjo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Apocalipse, capítulo 8, versículo 11, nos diz: a sua obra de intercessão pelos pecados e pelos pecadores arrependidos, ok? Ele, diante do Pai, perdoa o arrependido e reveste o arrependido com graça e com justiça. Romanos 8, 34, 1 Coríntios 2 e 1. Então, nós vamos ver aqui que esses arrependidos, eles se vestirão de justiça e de graça diante de Deus. Então, quem os condenará, pois se é Cristo quem os justifica, quando você se reveste de graça e de justiça? Ninguém. Então, aqui quando o anjo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, enche o incensário de fogo e não adiciona incenso algum, ok? Mas ele atira o fogo à terra. Aqui está o fim da intercessão de Cristo em favor da raça humana, quando ele joga a raça sobre a raça humana. Ou seja, o fim da graça, ok? Apocalipse capítulo 8, versículo 15. Os trovões, os relâmpagos e terremotos que ocorrem, como diz no livro de Apocalipse, descrevem os acontecimentos da sétima trombeta. Aramachurianda Lamanaya. Aleluia. A sétima trombeta, meus irmãos, é a última trombeta. Que essa, nós vamos falar sobre ela, sobre o final, que é a vinda de Jesus Cristo. Então, esses aqui estão adiantando e antecipando o que vai acontecer na sétima trombeta. Então, da sétima praga, Apocalipse 8, versículo 5, 16, 17 e 18. Em Israel e nações antigas, como já disse para vocês, usavam trombetas para anunciar, ok? Para anunciar
grandes acontecimentos, ok? Ou guerra ou perigos, Jeremias 4,19. Mas no Apocalipse, as trombetas significam os juízos de Deus sobre este mundo rebelde. Aleluia, Jesus. Deus às vezes permite as guerras e as investidas políticas de um governo para cumprimento de seus propósitos nos 7 selos. Aleluia. A igreja de Deus está sendo perseguida, ok? Pelo mundo e por Roma. Na 7 trombetas, Deus revela o que vai acontecer ao mundo, começando com o Império Romano, que é um dos impérios tremendamente fortes, ok? E aqui estão os significados destes ministérios, ou destes mistérios do Apocalipse, que eu vou revelar para vocês agora, ok? O significado. As 3 primeiras trombetas, como nos fala aqui no livro de Apocalipse, aplicam-se à queda do Império Romano Ocidental, as 3 primeiras, em 476, ok? Depois de Cristo. Os 3 seguintes, as outras 3 seguintes trombetas, aplicam-se à queda do Império Romano Oriental, em 1453. Essas profecias já cumpriram, meus amados irmãos, nestes anos. Elas já foram cumpridas. Se alguém pensar que não, essas profecias já foram cumpridas, ok? Então, a última trombeta está para tocar. Aleluia. Esta é que é a tremenda, que é a 7ª. Aleluias. A 7ª trombeta vai soar, ok? Aplique-se, a 7ª trombeta aplica-se à queda do mundo. Como nós lemos, nós estudamos agora que aquelas trombetas foram a queda dos povos, como diz a palavra de Deus. Agora essa 7ª trombeta aplica-se à queda do mundo total. A volta de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em glória, com poder e grande glória, ok? Vejam bem, explicando mais uma vez, a primeira trombeta, ok, de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 a 7, ok? Nos fala, chuvas de pedras com fogo e sangue, ok? Terça parte da terra queimada, com seu general, olha, vejam bem, meus irmãos, prestem atenção, terça parte da terra queimada. Como já expliquei, os exércitos de Visigodos, ok? Com seu general Alarico, invadiram o Império Romano Ocidental em 396 depois de Cristo. Conquistaram, ok? Eles conquistaram a Irácia, conquistaram Macedônia e a Grécia, ok? Na parte oriental do Império, ok? Depois desceram aos Alpes e saquearam a cidade de Roma em 410 depois de Cristo. Queimaram, ok? Eles queimaram as cidades e campos, no verso 7. Uma terceira parte, novamente, uma terça parte da terra foi queimada. Isto é, se repete inúmeras vezes em Apocalipse, capítulo 8, versículo 8. Ok? 9, 11, 12, 9, 15. Repete-se muitas vezes a história, ok? Então, essa aqui foi a primeira trombeta. Agora, vem a segunda trombeta, ok? Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 8 e 9. 2 coisas aconteceram, e nos fala na segunda trombeta. Que 2 coisas aconteceram, preste atenção. Isso foi coisas que já aconteceu, meus amados irmãos. Grande montanha de fogo atirada no mar, ok? Segundo, a morte da terça parte dos animais marinhos em embarcações. Ora, a grande montanha de fogo que nos fala em Apocalipse capítulo 8, a grande montanha de fogo ao mar, em Apocalipse 8 e 8, nos fala sobre a Roma, que possuía 1.300 navios, muito mais que os vândalos, que é um outro povo. Assim resolveram entrar em batalha. Eles resolveram entrar em batalha com o povo genérico. Reunia-se navios
carregados de combustíveis, eu estou falando bem compassado, que é para que você entenda, e rebocou-os para meio dos navios romanos. Quer dizer, Generico era um general, ok? Ele reuniu navios carregados de combustíveis e rebocou-os para meio dos navios romanos, incendiando e destruindo naquela madrugada mais de 1.100 navios romanos. Esta foi a grande montanha que João viu se caindo ao mar. Apocalipse capítulo 8, versículo 8. Então, Genserico, líder dos vândalos, ok? Ele era um general, era um predador humano. Gostava de destruição, ok? Sua base naval era do norte da África. Ele navegava constantemente para a região costeira romana. Para quê? Para guerrear, ok? Um dia seus navegadores perguntaram para ele, onde iremos hoje? E ele disse, com toda clareza, nós iremos para aqueles as quais Deus está irado com eles. Aleluia. Apocalipse 8, verso 8. Uma grande montanha ao mar, ok? Nos diz o livro de Apocalipse. Assim como a Síria e Babilônia, muito antes, Roma havia castigado o povo de Deus, ok? E como a Síria e Babilônia, por sua vez, agora eles estavam sendo punidos por castigarem o povo de Deus. Meus amados, se nós fazemos algo aqui na terra, saiba de uma coisa, nós iremos sermos punidos por Deus, ok? Também. E agora vem a terceira trombeta do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 8, versículo 10 e 11. A Bíblia nos fala, nesse capítulo e nesses versículos, que uma grande estrela de fogo cai sobre a terra. Nome da estrela. Qual é o nome da estrela? A Bíblia fala que é o absinto, está aqui, na terceira trombeta. E o anjo tocou a terceira trombeta, e caiu uma estrela do céu, a terça parte dos rios, novamente fala sobre a terça parte, e as fontes das águas, uma grande estrela ardendo em fogo, em tocha, e o nome dessa estrela chama-se absinto. Então, absinto quer dizer amargura, ok? Absinto significa amargura. Então, a terceira grande invasão, aqui significa a terceira grande invasão que o Império Ocidental, ok? Sofreu, que veio da parte do exército Huno, ok? Essa estrela que caía ardente sobre a terra é universalmente conhecida como Átila, ok? Átila dos Hunos. Quem era Átila? Átila era pagão, ok? Que se intitulava Átila, o seu nome, ok? Átila. Glória a Jesus. Como flagelo de Deus, ele foi significado como um flagelo de Deus. Isso é o que significa o nome Átila. Sua maior batalha foi em 451 depois de Cristo, onde morreram 200.000 de seus 700.000 homens. Uma grande estrela de fogo cai na terra. Apocalipse 8 e 10. Quer dizer, uma grande estrela de fogo que era esse general. Os soldados de Átila eles abriam cicatrizes nos seus rostos, soldados. Eles faziam cicatrizes na sua face para aumentar a aparência de terror de tão mal que eles eram. E se vangloriavam por serem rápidos para atacar e fugir. Então ele dizia, onde eu e minhas tropas passarem, a relva jamais crescerá. Vejam bem quão grande maldade era que existia dentro do coração daquele general. A estrela absinto, planta venenosa e amarga, ok? Isto reflete aos ataques de Átila, o general Átila, ok? Que é essa estrela absinto. Então, meus amados irmãos, estas profecias já se cumpriram. Quarta trombeta, Apocalipse 8, verso 12 e 13. Nos fala sobre a terça parte do sol, lua e estrelas que escurecem. Uma águia voando com 3 ais, ok? Aqui na quarta trombeta, diz, o quarto anjo tocou a quarta trombeta e foi ferida a terça parte do sol,
da lua e das estrelas, para a terça parte deles escurecesse, e na terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então nós estamos lendo aqui a quarta trombeta de Deus. Isso já se cumpriu também. A terça parte do sol, lua e estrelas escurecem. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. Ok? Então no ano de 476, ok? No ano de 476. O Duacro, rei dos Érulos, o Duacro, rei dos Érulos, ok? Declarou que o nome do imperador romano e sua função deveriam ser abolidos, ok? Então, o Senado curvou-se em submissão. E assim, Rômulo Augusto, o último dos governantes romanos, foi destronado. O sol romano escureceu, ok? E os 3 ais da águia, como fala aqui no Apocalipse, capítulo 8, verso 13, os 3 ais da águia revelaram-se a natureza mais severa da quinta e sexta praga. Meu Deus. E agora, vem a quinta trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 a 12. Ok? Versículo 1 a 12. Nos fala. Vamos ler aqui a quinta trombeta. Está aqui: o quinto anjo tocou a quinta trombeta, estrela caída do céu, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça da grande fornalha. E com fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então, aqui se cumpre, meus amados irmãos, o surgimento e desenvolvimento, esse que é tremendo, na quinta trombeta. Aqui cumpre-se o surgimento e o desenvolvimento dos árabes. A Arábia tem sido chamada, ok? O poço do abismo. Por quê? Por causa de seus desertos e áreas vazias. Foi lá que o monoteísmo começou e surgiu. E se espalhou como fumo, como diz a palavra de Deus. Esta fé falsa e fanática que matam, que destroem, ok? Ameaçou, obscureceu de uma vez a luz do Evangelho, aplicando eventos históricos da invasão às palavras e versos vindos dos desertos dos árabes. Invadiram Roma Oriental, ok? Seus guerreiros eram cavaleiros habilidosos, nos diz a Bíblia. Longos cabelos e turbantes cavalgavam diretamente sobre seus inimigos. Guinavam para o lado e fingiam retirar-se. E quando o inimigo em perseguição ficava atrás deles, sabe o que acontecia? Estes guerreiros se viravam no lombo dos animais e lançavam uma verdadeira chuva de flechas sobre o inimigo. Aleluia, meu Deus, misericórdia. Suas habilidades e rapidez eram comparadas a gafanhotos quando voam, ok? Que assolavam a terra, de escorpiões que picavam, envenenavam e matavam, ok? E matavam. No Apocalipse, quando há redução de anos, aplica-se a princípio, dia, ano, estabelecimento para profecias simbólicas. Números 14 e 24, Ezequiel 4, 6 a 7. Utilizando o princípio dia, ano, estabelecido para profecias bíblicas simbólicas. Os sincômeses de tormenta representam um período de 150 anos, ok? 5 meses vezes 30 é igual a 150 dias ou anos. A data fixada para este período é 27 de julho de 1299. Quando os turcos tomaram, ok? Isso aqui é simbólico, meus amados irmãos. O que eu estou falando para vocês hoje é uma grande profecia. Os turcos tomaram, os turcos e os otomanos lutaram na batalha de Bafeum, próximo a Nicomídia, ok? A Nicomédia. A data deste encerramento foi de 27 de julho de 1449, ok?
O verso 6 neste livro de Apocalipse indica que muitos, por causa do sofrimento, preferiram morrer. De tão grande que era o sofrimento. Ok? O tempo conquista e domínios árabes era de muita dor. Como nós vemos até hoje. Esse muçulmanismo que está andando no mundo, essas religiões que estão andando no mundo, essas religiões que matam em nome de Deus. Tudo isso, meus amados irmãos, está escrito aqui no livro de Apocalipse, quando João viu essas revelações. E agora vem, meus amados, a sexta trombeta, ok? A sexta trombeta nos fala os anjos do Eufrates, ok? A sexta trombeta nos fala sobre os anjos do Eufrates. Diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz precedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo: mesmo que tenha a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então aqui, essa sexta trombeta nos fala no Apocalipse 13, 9, 13 a 21, que um anjo tocou sua trombeta e ordenou outro anjo que soltasse 4 anjos que estavam presos dentro do rio Eufrates. E foram soltos esses 4 anjos. Então, essa trombeta anuncia o quê? Anuncia os eventos que são a continuação e invasão dos otomanos no Império Romano. Então, nós vemos aqui, meus amados irmãos, que tudo isto é profético, ok? Profético e simbólico. A aplicação histórica dos símbolos é a seguinte, preste atenção. Os símbolos aplicam-se conflitos entre turcos e otomanos e Roma. O número dos invasores, o fogo, a fumaça, o enxofre e a destruição da terça parte da humanidade, todos esses se referem às lutas e destruições, o tempo, uma hora, um dia, um mês, um ano, sido interpretado, porque nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Segundo a perspectiva histórica, com 391 anos, a partir da data fornecida pela quinta trombeta. Ok? Isso nos traz a 11 de agosto de 1840. Interessante, 11 de agosto é o dia do nascimento do meu esposo, é o aniversário dele. E foi o cumprimento de uma profecia, ok? O fim do Império Otomano, quais foram eles? Idolatria, assassinatos, feitiçarias, prostituição, furtos e muito mais. E aí segue a lista. Sabe, meus irmãos, eu estava lendo ontem à noite sobre a África. Meus irmãos, que coisa tremenda. Os feiticeiros ali naquele lugar, eles pegam os humanos e pegam as crianças principalmente, como se as crianças fossem qualquer coisa, como se fosse animal. E eles oferecem ao diabo em holocausto. Eles vão ali, é coisas tremendas. Se você não tem o coração bom para ver, não assista, porque é tremendíssimo. Eles matam as crianças, cortam o pescoço das crianças, fazem holocausto com as crianças. Uma coisa tremenda, crianças roubadas, que eles roubam dos pais, sem que os pais vejam. E fazem sacrifício. Às vezes eles cortam as partes privadas da criança. Meu Deus, que absurdo, é coisas tremendas que acontecem ali na África. Há muitos feiticeiros. Então esse povo está incluído, meus amados irmãos, aqui dentro dessa profecia. Idolatria, assassinatos, feitiçarias, prostituição, furtos, tudo está incluído dentro do livro do Apocalipse, ok? Então, mesmo os juízos sofridos durante as trombetas não produziram amplo arrependimento a este povo, de reforma entre cristãos daquele tempo. E nós estamos vivendo esse tempo também. A história se repete. E aqui estão todas essas profecias já se cumprindo. E a história continua se repetindo aqui na terra. E o povo não chega ao arrependimento ainda. As pessoas ainda continuam nas suas feitiçarias, nas suas idolatrias, buscando as coisas do diabo. Buscando as coisas tremendas que não têm proveito nenhum. A minha vida e nem a sua vida.
E nós temos que ter cuidado, meus irmãos, porque esses endiabrados, eles não têm coração humano, mas eles têm coração do diabo. Quando eles pegam uma criança, quando eles pegam você para a feitiçaria, eles não têm um pingo de dó, porque o diabo está entronizado neles. Então eles vão fazer o sacrifício, custe o que custar, porque o diabo está ali lhe pedindo esses sacrifícios, ok? E essa coisa se repete, nós estamos vivenciando isto, os dias que nós estamos vivendo. Então aqui se cumpriram. E agora o que nos falta, meus amados irmãos? A se cumprir mais. O que falta? Falta a 7ª trombeta, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Nos fala sobre a 7ª trombeta. Aleluia, Jesus. A 7ª trombeta é o arrebatamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está vivendo neste mundo, pensando que este mundo vai ficar a vida inteira, eu digo para você, não, isso aqui vai perecer, este mundo vai pegar fogo, ele vai ser lançado, jogado no inferno com o diabo e seus anjos, se não se arrependerem. E a palavra de Deus nos fala sobre a 7ª trombeta, e ele diz, a trombeta soa. Quando essa trombeta soar, Ramachuri canta, as potências do céu serão abaladas, vozes celestiais serão ouvidas, proclamarão as boas novas, o reino do mundo passou a ser do seu Senhor e seu Cristo, aleluia. E ele reinará pelos séculos dos séculos, aleluia. Verso 15. Meus amados, a história terrestre da humanidade terá um fim, muito em breve. A história terrestre terá um fim. Esse mundo voltará a ser do seu Cristo e o seu Senhor, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Jesus me arrebatou, eu ouvi a voz de Deus dizendo, eis que este mundo e os seus reinos voltaram a ser do seu Senhor. E vai voltar. Ele reinará pelos séculos dos séculos, aleluia. Meus amados, a história, a Bíblia, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nos mostra que a história humana, a história terrestre, já chegou, já atingiu o seu clímax, aleluia. Deus vai pôr um fim ao governo das nações. Aleluia. Deus vai pôr um fim ao governo dos homens que perseguiram e oprimiram o povo de Deus, aleluia. E ele estabelecerá um novo reino, um reino de justiça, um reino de paz aqui na terra, louvado seja o nome santo do Senhor. Ninguém jamais distorcerá a imagem do Deus de amor, o Deus da graça, aleluia. O fim vem, meus amados irmãos, aleluia. Qual a imagem de Deus que você tem na sua vida? De um Deus morto ou de um Deus vivo? Um Deus que liberta você dos problemas, um Deus derrotado? Olha, eu lhe digo, esse Deus na qual nós servimos, um dia ele virá para julgar as nações. Ele não terá dó deste mundo, mas ele virá com vara de ferro para reger as nações. Ele quer colocar um ponto final em todo o sofrimento humano, aleluia. Remachuri canta lamanaia. Ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Hoje Deus quer te dar uma nova vida. Aleluia. Deus é tremendo. A última trombeta, meus amados irmãos, prepara-se para tocar. Como já disse para vocês, a trombeta nas revelações divinas, ela significa na palavra de Deus e no passado a chegada de um rei, ou então de juízo final, ou um grande acontecimento, e esse grande acontecimento está prestes a acontecer, que é o dia da vingança do Senhor nosso Deus, aleluia. Este mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus vai aparecer nas nuvens do céu. O Filho do Homem aparecerá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus, ao encontro do teu povo, Jesus. Apocalipse, meus irmãos, significa revelação. Ou por outro lado, significa janela aberta para a esperança. Ou não. Aleluia. O céu realmente está, meus amados irmãos, em silêncio. Por que o céu está em silêncio, como nós lemos no livro de Apocalipse? Está em silêncio por meia hora. A hora de Deus não é a nossa hora. A meia hora de Deus pode ser milhões de anos. Pode ser, como diz a palavra de Deus no livro de Tessalonicenses, que um dia para Deus é como 1000 anos. Lá em 1 Pedro também nos fala sobre isso. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então a hora de Deus não é a nossa hora. Aleluia. E ali João disse que o céu realmente estava em silêncio. E realmente o céu está em silêncio. Por quê?
O céu está em silêncio, meus amados irmãos, eu creio, é a minha comparação. Ele está em silêncio a tantas barbaridades deste mundo que vigoram neste planeta Terra. Aleluia. Dando o desejo para o ser humano trazer à tona todas as suas cargas selvagens, como a música, como filmes indecentes, filme de terror que muitos assistem e dizem que é filme de ação. Tudo isso são coisas do diabo. Aleluia, glória a Deus. A música que mudou o seu sentido, a música que hoje só leva os jovens ao sexo, a música que hoje só leva à sedução. O diabo soltou seus demônios na terra para prejudicar o povo da terra. E nós, os filhos de Deus, meus irmãos, temos que estar de olhos bem abertos para vermos estas coisas no mundo espiritual. Filme de terror chamado ação, que assombram. Jogos que o povo, a tecnologia aumentou. Eles fazem jogos que as crianças entram nesses jogos de videogames, como se fosse qualquer outra coisa qualquer. As músicas que levam à alucinação, as drogas que levam a matar. Meu Deus! Então o céu está em silêncio a estas coisas tremendas. Os céus, Lamachuri canta Lamanaia, está lá em cima só olhando para baixo. Os anjos de Deus estão, Senhor, apressa-te a tua vinda, porque já não toleramos mais tanto pecado na terra. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a janela, meus irmãos, está aberta. Assim como Noé continuava pregando e a porta da arca estava aberta, enquanto ela se selou, a porta da graça se fechou. A porta da graça de Deus vai fechar. Corra depressa enquanto você tem tempo para chegar à porta da graça. Aleluia. Glória a Jesus. Ainda há uma porta aberta para você. Há uma janela aberta para você. Aleluia. Então, meus amados irmãos, portanto, a era do silêncio do céu está terminando. A era do silêncio no céu está terminando. Corra depressa. Corra depressa para os pés do Senhor. É tão difícil, eu sei, a gente servir a Deus neste mundo. Eu digo pela minha própria pessoa. Vocês acham que porque eu prego aqui eu sou uma super mulher? Ou super homem, como diz no inglês, super mulher, super crente, super santa. Não! Eu sou pecadora como vocês. Mas eu estou vos advertindo no nome de Jesus. Corra depressa, porque esse tempo está acabando. A porta da graça vai se fechar, aleluia. A 7ª trombeta soará e o juízo de Deus virá à terra, meus amados irmãos. Eu choro porque eu sei que vai ser tremendo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque Jesus está voltando. A 7ª trombeta tocará. Meus amados, todas essas trombetas do Apocalipse aqui que eu li para vocês, que eu preguei para vocês, todas essas 7ª, da primeira à 6ª, já se cumpriram. Todas essas profecias simbólicas que João viu já se cumpriram. Agora só falta a última trombeta. Nós estamos vivendo os últimos momentos na terra. Deus quer pôr um ponto final nesta terra. Deus quer pôr um ponto final na geração humana. Porque Deus está em silêncio. Os céus estão em silêncio. Eu estou pregando para vocês aqui agora, meu coração está doendo. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E foi esse o silêncio que o céu fez. Porque o céu realmente está em silêncio, alheio a tantas barbaridades que acontecem neste mundo. São pais que matam filhos, são filhos que matam pais. Meu Deus, sem um pingo de compaixão. A idolatria, a feitiçaria, o catolicismo, as religiões estão destruindo o povo de Deus, meus amados irmãos. Oh, Deus, tenha misericórdia. Hoje nós vemos mais religiões na casa de Deus do que qualquer outra coisa. Hoje nós vemos mais gente hipócrita dentro das casas de Deus, mais do que outra coisa. Me desculpe, me perdoe pelo que eu estou falando.
mas realmente é uma realidade. A insinceridade com os seus irmãos. Nós vemos tantos irmãos selfish, egoístas, que só querem tudo para si mesmo. Meus amados irmãos, tudo isto aqui vai ficar. Deus vai pôr um ponto final no ser humano. Deus vai pôr um ponto final no mundo, aleluia. Por isso os céus estão em silêncio. Oh, Deus! E tudo que vigora neste planeta Terra, essas coisas, a idolatria, a prostituição, a feitiçaria, os roubos, os furtos, a maldade no coração dos homens, que matam sem nenhum pingo de temor a Deus. Aquelas crianças que sofrem, sendo ali sacrificadas a demônios. Os satanistas, que agora nós vamos entrar no mês de outubro, que é o mês que o diabo mais trabalha. Que eles roubam crianças para destruir. Meus amados irmãos, vamos correr depressa. A porta da graça está se fechando. O silêncio de Deus está acabando. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Glória a Deus. Venha depressa. O silêncio está terminando nos céus. Apocalipse é uma janela aberta para a esperança, ou indicativo que a era do silêncio acabou. Aleluia. Apocalipse significam duas coisas: a revelação, a esperança, ou a era que o silêncio de Deus acabou. O silêncio nos céus acabou. Os céus deveriam estar regozijando em festa para a saída da igreja da terra. Mas os céus estão em silêncio. Os anjos de Deus podiam estar rejubilando, mas os anjos estão em silêncio. Por quê? Por causa da maldade que habita sobre a terra. É por isso que o anjo disse: ai dos que habitam sobre a face da terra. O juízo de Deus virá, ok? Deus está dando um tempo para todos nós, para que nós corramos enquanto a porta Ramanai, Uidecanta Lamanaya da graça está aberta. Venha depressa. Eu sinto que Deus está falando com alguém. Se Deus falou com você hoje, essa programação vai entrar no YouTube. Faça o seu comentário. Faça o seu comentário. Se você quer aceitar Jesus, corra depressa ao encontro do Senhor. Jesus vai voltar. A última trombeta soará. Aleluia. Estejamos, meus amados irmãos, preparados para o toque da última trombeta. E eu te digo para você ainda: venha depressa. Veja o livro do Apocalipse, que já se cumpriu quase todo. Só falta poucas coisas para se cumprirem. No passado, eles queriam ter essa oportunidade que hoje nós temos, de ver as profecias se cumprindo, e não viram. E hoje nós estamos vendo. Então eu digo para você: Apocalipse é uma janela aberta para a esperança, ou indicativo que a era do silêncio de Deus acabou. E a porta da graça vai se fechar. O gênero humano, o mundo, Deus colocará um ponto final neste mundo. O seu reino de glória e de paz reinará para os séculos dos séculos. E os reinos humanos se desfarão, serão destruídos. E ele implantará o seu novo reino. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu digo: ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja te espera, Jesus, para acabar o sofrimento do teu povo aqui na terra. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar agora. Estamos terminando o nosso programa. Vamos orar por você. Senhor Jesus, a tua palavra tem nos falado aos nossos corações, Senhor. Jesus vai de encontro aos nossos ouvintes nesta hora, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo seja a fonte sanadora.
Que teu Espírito Santo, Senhor, seja a fonte de refúgio, seja a fonte de refrigério para cada coração, para cada alma. Ó Senhor, eu te peço nesta hora, vá de encontro aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo, que eles tenham, Senhor, uma chance de chegar até a porta da graça antes que ela se feche, Senhor. Nós também, Senhor, que possamos participar, Senhor, e entrarmos pelas portas, Senhor. Ó Deus, aqueles que não te conhecem, visita eles e dá uma oportunidade deles serem salvos. E eu abençoo cada um em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia.